O Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Lembrando também que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com um convidado mega especial, o Flávio, que é fundador da Vamos Subir. Flávio, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui conosco. Um prazer enorme te receber, cara. Obrigado, Miguel. Todo o time Pode Sonhar. Oportunidade incrível de aprender, trocar e sair daqui melhor. Vamos juntos. Vamos juntos. Flávio, cara, a gente sempre gosta de dar o pontapé aqui no nosso programa, no Pode Sonhar, praticando nos nossos convidados a concisão inteligente. Então a gente pede para eles redigirem em até 140 caracteres o que é a sua empresa, seu negócio, sua iniciativa. Eu posso te convidar para ler o que você escreveu para a gente? Por favor. Valeu. Fundada por Flávio Valiati, Vamos Subir é uma startup social sem fins lucrativos que nasceu para ajudar e inspirar jovens em início de carreira a ter mais sucesso por meio da mudança de comportamentos e atitudes. Animal. Show de bola, Flávio. Sucinto. Muito bom. Conciso e inteligente, os dois. Boa. E Flávio, eu queria que você contasse o que é, definisse, antes da gente falar da Vamos Subir especificamente, o que é uma startup social. Boa. Mas startup social, na verdade, tem como missão e intenção gerar impacto como um negócio, mas tem um objetivo final de reinvestir todo o seu lucro no próprio negócio. Então, a diferença de um business social, seja ele, né, uma startup ou não, é reinvestir aquilo que ele lucra no próprio negócio, diferente de um outro business que tem acionistas, investidores, donos que tiram parte daquela lucratividade para suas vidas. Então, o Vamos Subir tem como missão reinvestir tudo aquilo que a gente gera no próprio negócio, continuando o nosso impacto e aumentando essa escala de na ponta, transformar a vida dos jovens brasileiros. Sensacional. Muito bom, Flávio. Eu queria que você contasse que tipo de iniciativas que a Vamos Subir estabelece, cria, promove para transformar a vida dos jovens. São eventos? Que tipo de iniciativas são? Legal. A gente tem mais de 5 programas. Legal. Quando a gente volta, né, para a essência do Vamos Subir ou para o resumo do Vamos Subir, a gente fala muito de potencializar o jovem através da mudança de atitudes e comportamentos. Então, a essência lá está nas soft skills. Por quê? Porque a gente entende que mais de 70% das demissões no Brasil acontecem por profissionais que não têm essas habilidades socioemocionais, enquanto 50% das vagas não são preenchidas pelo mesmo problema. Então, a essência do Vamos Subir, e lá atrás na história do Flávio, eu entendi que a minha carreira ela poderia ser potencializada se eu de fato desenvolvesse essas habilidades socioemocionais. Que a gente nem falava lá atrás de soft skills. Nem talvez era um termo mais nos Estados Unidos. Quando a gente entende o impacto disso e a gente começa a se comunicar com muitas empresas e mais profundamente com o mercado, a gente entendeu que outros programas que capacitariam os jovens em habilidades técnicas e o ferramental seriam importantes. Então, dentro dos nossos programas, a gente tem programas onde a gente ensina como o jovem deve se portar numa entrevista de emprego, como ele constrói, de fato, uma rede de relacionamento ou networking, né, de forma mais estruturada e sustentável, como o jovem ele faz perguntas específicas para descobrir o propósito dele. No final do dia, isso aqui é mais ferramental do que soft skills. Né? Então, a gente flutua entre esses programas, né, de forma online, de forma presencial, para potencializar esses jovens. Tem um programa que eu pessoalmente gosto muito, a gente está fazendo agora, hoje tem um evento, que é o nosso programa de carreiras. Nós selecionamos 5 carreiras, que são as carreiras, na nossa visão, do futuro, ou carreiras muito bem demandadas, principalmente em empresas de tecnologia, que são marketing, vendas, sucesso do cliente, gestão de pessoas e tecnologia. Então a gente seleciona 100, 50 jovens, dependendo, né, da iniciativa final, do objetivo final, para capacitar, para introduzir essas carreiras nas vidas deles e depois gerar empregabilidade. Trazendo sempre, isso é um critério nosso, é uma missão nossa, trazendo sempre os melhores executivos e profissionais do mercado para ensinar sobre aquelas carreiras. Sensacional. Boa, Fábio. Muito legal. Cada vez se fala mais e se
fica mais evidente a importância das soft skills para entrar no mercado de trabalho e, mais importante até, para se manter, né, Flávio? Como Sem você dúvida. falou, muitas das demissões têm essa um motivo por alguma relação com soft skills. Então, se faz isso se faz muito relevante. E o que eu acredito pessoalmente como projeto também, e como executivo de tecnologia? A competência técnica, ela é premissa. Saber fazer o trabalho que você foi contratado para tal é premissa. Ok. Você tem que saber fazer. Onde você vai se diferenciar é nas soft skills. É através do desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Sim. Até porque algumas competências técnicas, e à medida que a tecnologia ela avança, a gente tem cada vez mais inteligência artificial, algumas tarefas e algumas competências podem ser delegadas para a tecnologia. Onde você vai se diferenciar através dos fatores humanos. Então a gente brinca que o grande diferencial do ser humano é se tornar cada vez mais humano. Então, para mim, só para resumir, competência técnica é premissa. Onde você se diferencia, onde você acelera, é através das soft skills. Legal, muito bom, um baita insight, e eu acho que é rico você compartilhar também um pouco, você que empreende, tem uma iniciativa, uma startup social que justamente desenvolve isso nos jovens. Cara, esse tipo de habilidade é ensinável, qualquer pessoa consegue aprender qualquer soft skill? Qualquer pessoa pode aprender qualquer soft skills, só que diferente do processo de aprendizagem de habilidades técnicas, que muitas vezes são através de uma sala de aula, através de tempos e horas de estudo, onde você normalmente faz uma prova para mensurar o quão bem sucedido ou o quanto de conhecimento você tem. As soft skills, ou as habilidades comportamentais, elas são desenvolvidas através de experiências. Experiências muitas vezes que são experiências da vida, ou experiências que você tem, mas que tocam no ser humano. Sim. Como uma rejeição, como muitas vezes um abandono, como muitas vezes estimular o seu processo criativo para resolver um problema. Então, toda soft skill, ela está correlacionada a um problema ou situação humana que você vai enfrentar, que vai te desafiar naquela competência. E normalmente, como eu mencionei, é através de um desafio que você enfrenta, que você propõe, né, enfrentá-lo, que você consegue desenvolver aquelas soft skills. Eu tenho uma técnica, por exemplo, que a gente fala muito sobre inteligência emocional. Como que a gente desenvolve inteligência emocional? Por muitas vezes, quando a gente tem um atrito, e a gente poderia estar tendo uma discussão acalorada aqui, muitas pessoas elas tendem a fugir do combate. Por vários motivos. Porque eu não quero me estressar, porque eu não quero me expor, porque eu não quero causar uma briga. E que sim, faz parte, em alguns momentos, a gente tem que sair dessas situações. Sim. Mas muitas vezes eu me mantenho naquela situação para que eu exerça a minha capacidade de me manter tranquilo e inteligente naquela situação. Legal. Então, o fato de me expor intencionalmente a essa situação vai me estimular a desenvolver aquela habilidade socioemocional que é tão importante. Então, é basicamente dessa forma. Processo criativo e tantas outras seguem o mesmo modelo, mas cada uma de acordo com as suas peculiaridades. Muito bom, muito bom. É confortante saber disso, de certa forma. Saber que a gente consegue desenvolver esse tipo de habilidade, por mais que seja uma dificuldade, uma dor pra gente, que a gente viveu um trauma, foi pouco reforçado nisso no passado. É gratificante, é bom saber que, é possível. É possível. E eu queria te perguntar, Flávio, qual é a maturidade, qual o grau, assim, como é o contexto dos jovens que estão ali sendo ajudados pela Vamos Subir? A gente hoje tem uma base de quase 150 mil jovens, Animal. Então a gente vem crescendo bastante. Sensacional. E no final do dia, Miguel, a nossa vontade e missão é retribuir para a sociedade um pouquinho do que fizeram por mim lá atrás. Legal. Muitos executivos, muitos mentores, muitos profissionais me potencializaram e eu carrego essa responsabilidade e dever de retribuir para os outros. Dito isso, né, eu não venho de uma família que foi muito bem financeiramente, ou escolas públicas e etc., mas eu também não fui um jovem que teve uma classe muito desafiadora, né, no início. Sem dúvida nenhuma, muitas outras pessoas tiveram mais desafios do que eu. Isso acaba refletindo no público que a gente tem. Quando a gente olha hoje para o nosso público principal, 67% da nossa base ela vem de jovens de classes D e E. Então,
a gente tem um público ali que tem alguns desafios na base da pirâmide, sim, mas que estão entrando na faculdade. 87% do nosso público estudou em escolas públicas, incluindo o Flávio, mas mais de 80% deles estão cursando o ensino superior, sendo os primeiros das suas famílias, onde a gente começa a ver a quebra, né, daquele ciclo, né, a quebra do paradigma, onde eles começam a construir uma mobilidade social não só para eles, mas para os seus, né, sucessores, irmãos, familiares, filhos, que vão vir depois. Nossa base tem uma média de 25 a 30 anos, majoritariamente. Tá. 60% do nosso público são mulheres, o que legal. É super legal. E acho que é isso. Muito bacana, muito bacana. A gente recebeu, Flávio, você fez eu lembrar uma instituição aqui no Pode Sonhar também, o Papo Futuro. Super bacana. Eles nos apoiaram aqui no Pode Sonhar ao longo de todo o ano de 2022. Fica até o convite para depois aí, turma, vocês estão assistindo o Pode Sonhar, irem lá no episódio com o fundador do Papo Futuro. E lá tem a história de um cara que é super especial, parceirão nosso, também já frequentou aqui no Pode Sonhar, o Dan, que legal. Ele é um de 12 filhos, ele fala que ele ou 15, não sei, ele fala que é um time de futebol com alguns reservas, ele fala. e aí ele é o primeiro da família dele a ingressar na faculdade, graças à ajuda que o Papo forneceu, e a irmã dele veio aqui também contar como ela é inspirada pelo Dan para também ingressar na faculdade, só em fazer medicina fora e estar se capacitando para isso. Então, super bacana como o trabalho da Vamos Subir, do Papo Futuro, tem valor para muito além do jovem que você está ajudando. Pode estar mais de 100 mil jovens, quase 150 mil, mas o impacto é ainda maior. No final do dia, você pensa em 150 mil jovens na nossa base, mas quantas outras pessoas estão sendo influenciadas pela influência que o Vamos Subir teve na vida daqueles jovens? Então, muito forte. É muito maior, e é um trabalho que nos deixa muito gratos e humildes. Muito bom. Flávio, eu queria que você contasse, cara, você é uma pessoa que recebeu várias ajudas ao longo da sua vida, mentorias, pessoas de mercado, etc., super experientes. O que te motivou a criar Vamos Subir? Cara, como eu mencionei, eu tive muitas pessoas que me apoiaram lá atrás. Foram pessoas que me direcionaram, que me trouxeram bons conselhos, que me expandiram a visão. Legal. Quando eu entendi que através daqueles conselhos, e muito por mérito próprio também, lógico, né? Acho que você tem ali o seu esforço e o seu mérito, sem dúvida nenhuma. Mas talvez eu não teria feito o que eu fiz ao longo da minha carreira se algumas pessoas lá atrás não tivessem aberto os meus olhos, expandido a minha visão. Então, naquele momento que eu começo a fazer algumas coisas relevantes, eu entendo que tinha muito mais valor do que eu imaginava naquilo que me ensinaram, eu falei, caramba, eu acho que é minha responsabilidade devolver isso para outras pessoas. Eu venho de uma família que tem uma base cristã, então eu cresci num lar onde os meus pais sempre me ensinaram a importância do serviço ao próximo, do serviço abnegado, da importância de estender a mão para os outros. Então, acho que eu já tinha um pouco disso implantado em mim. E quando eu vi que, né, a minha carreira foi potencializada por outros profissionais e executivos, eu falei, caramba, acho que é minha responsabilidade retribuir. Sim, sensacional. E aí tem quantos anos você... São 8 anos. São 8 anos. Fundei, eu tinha 23 anos. Pô, que legal, que bacana. Muito bacana ver que em 8 anos já foram mais de 100 mil jovens. Pô. E um desafio de conciliar a minha carreira, né? Porque no final do dia é meu business social, é minha causa de vida, mas eu venho tocando a minha carreira em empresas de tecnologia por esses 8 anos e mais, né? Então, eu ia te perguntar exatamente isso, Flávio. Foi muito bom você ter feito o gancho. Como é que é para você conciliar esses dois trabalhos? Eu acho que seria muito valioso ouvir de você, se você puder complementar a sua resposta também sobre quais as diferenças. Você lidera um time aqui no Brasil e qual que é a diferença de liderar um time da iniciativa privada, de uma empresa multinacional, para liderar um projeto social? Legal. Eu lidero sim um time Brasil, América Latina, na Databricks, que é uma empresa de tecnologia americana, uma empresa que no final do dia simplifica como as empresas armazenam e processam os seus dados e criam modelos de AI e Analytics para tomar decisões mais inteligentes
tendo mais receita, reduzindo custo, aumentando eficiência, etc. Então, esse é um business que a gente pode discutir depois. E eu toco Vamos Subir. No final do dia, indo na sua pergunta, a diferença de gerenciar um time, né, numa iniciativa privada ou numa iniciativa social, elas são similares em algumas questões de gerenciamento de processos, expectativas, entregas. No final, independente da área de atuação, você tem que estar muito comprometido com as suas entregas e a forma como você acompanha isso. Perfeito. Obviamente que o impacto final, né, nos nossos clientes de um lado e de outro, eles são diferentes. Até mesmo como eu gerencio esse cliente final, né? Porque a forma como eu toco o meu cliente final no Vamos Subir é diferente da forma como eu toco esse meu cliente final na Databricks. Mas eu diria que, assim, objetivos, métricas, intenções e planos, eles são sagrados. A execução é a mesma coisa. Perfeito. Tem porradaria, enfim, de ambos os lados. A gente tem que estar ali para, no final do dia, gerar mais valor para os acionistas, investidores, como uma empresa pre-IPO ou pro-IPO que a gente vai fazer, ou as nossas responsabilidades com os nossos jovens e as pessoas que nos apoiam dentro do Vamos Subir. Perfeito. Então, muda alguns princípios, mas no final são dois negócios que tendem a ser lucrativos, mas que retira lucros e o outro reinveste. É isso, entendi. Muito legal, muito bacana ver essa carreira que você faz de seguir também uma carreira profissional na tecnologia, que é uma paixão sua, algo que você gosta pra caramba, e também tem o espírito de retornar para a sociedade. Muito bacana. E você sabe, Miguel, só compartilhando, Por favor. Eu acho que cada pessoa tem algo para devolver para a sociedade. Acho que se você está aqui, né, você tem patrocinadores, apoiadores, tem um time que está aqui com a gente, fazendo com que a gente seja capaz de ter esse papo. Então, ninguém chegou aqui sozinho. Total. Né? Todo mundo tem alguma coisa para retribuir. E quando eu olho para a minha carreira, para as duas facetas que eu tenho, né, Databricks, Vamos Subir, o mundo não são só flores. Em alguns momentos eu estou, enfim, tendo momentos desafiadores na Databricks, e o Vamos Subir é o que me mantém ali falando, caramba, eu tô fazendo alguma coisa boa. Sim, olha que legal. E quando talvez no Vamos Subir eu acho que eu não tô bem, ou que as coisas não estão indo da forma como eu esperava, talvez a própria Databricks me ajude a falar, caramba, olha quanta coisa boa eu tô fazendo. Então, para mim, né, o Vamos Subir e a Databricks, a minha carreira em tecnologia, tem sido uma forma de me manter relevante, ou me sentir relevante, né, para aquilo que eu me proponho a entregar no final. E tem sido uma jornada divertida. divertida. Que legal. E é bom porque você está sempre ali conectado com você mesmo. Assim. Isso aqui te ajuda a conectar com você mesmo. Então, porque a única certeza do empreendedor é que vão ter altos e baixos, né? Isso é certo. Então, muito legal ter esse tipo de coisa que você concilia. E eu queria te perguntar, Flávio, como que é para você, como que você divide seu tempo? Aqui no Pode Sonhar a gente já recebeu vários empreendedores que conciliam desde faculdade com trabalho, ou 2 ou mais empresas são administradores. Como é que você gerencia seu tempo hoje? Legal, apesar de eu ter falado das duas facetas para figurativamente, né, exemplificar que tem o Flávio Vamos Subir, o Flávio Databricks, o Flávio é um só. No fim do dia é o mesmo. No fim do dia o Flávio ele é pai, marido, ele é religioso, né? Ele é profissional, tem os hobbies. Então, cara, a agenda do Flávio é uma só. Não tem uma agenda Vamos Subir, uma agenda Databricks, uma agenda pessoal. Tá tudo na mesma agenda. Então, a gente tem que ter uma capacidade muito forte de priorizar, de falar mais não do que sim. Apesar de incentivar os jovens início de carreira a falarem mais sim, a gente tem que falar mais sim, mas hoje eu tenho falado muito não para muita coisa. Certo. E eu começo o meu dia sabendo exatamente quais são os 3 entregáveis que eu preciso ter. Eu vou tirando tudo da frente que não é importante. É basicamente isso. Por muito tempo acordei muito cedo, 5 da manhã, ia dormir muito tarde. Eu não sou um cara que durmo muito cedo ainda, até pelos 3 pequenininhos que eu tenho em casa. Mas, cara, eu acordo 8 horas da manhã, levo os meus filhos para a escola, eu durmo um pouquinho mais tarde fazendo algumas coisas quando as crianças ou a esposa dormem, eu tiro muita coisa da frente, respondo e-mail e etc. É basicamente ter a capacidade de falar não e ter clareza daquilo que é importante
para você. A gente não precisa fazer loucura, a gente não precisa, enfim, fazer muita coisa, mas eu até brinco que muitas vezes eu não tenho tempo livre. Eu não tenho tempo livre. Durante a semana eu não tenho tempo livre. E eu não estou falando isso com mérito ou demérito. A agenda ela não permite eu ter aqueles 30 minutos sem fazer nada. Ou se eu tenho 30 minutos sem fazer nada, eu vou meditar. Porque eu entendo que aquela meditação ela vai me potencializar. Então eu nunca estou sem fazer nada. Ou se eu estou sem fazer nada, como eu dei o exemplo da meditação, é intencional. Porque nesse caso, a pausa, ela também é movimento. Sim. Então, o tempo com os filhos é movimento. É movimento, é parte da minha agenda. Se eu não tiver, em alguns momentos vai ser desafiador passar o tempo de qualidade que eu quero. E aí eu tenho, né, algumas crenças que eu não posso deixar, né, aqueles pratinhos caírem todo o tempo. Então hoje talvez o pratinho tempo com o filho no dia de hoje, ele vai cair. Mas amanhã eu não posso. Sim. Hoje o meu pratinho que não pode cair é o evento do Vamos Subir, são as reuniões com os executivos da Databricks, mas amanhã eu vou deixar pratinho, né, do executivo Databricks cair, e do Vamos Subir não, e da família não. Então a gente tem que ter o controle da agenda para saber o que importa naquele momento, o que é o mais importante naquele momento. E é um exercício diário. O Flávio ele não é perfeito nisso. Isso. Total. E é muito legal, essa é uma habilidade que o empreendedor tem que ter 100%, porque é um cara que as coisas mudam muito rápido, as prioridades mudam muito rápido, e saber filtrar, falar, ó, esse aqui é o esforço que eu tenho que aplicar para essa atividade, mas a relevância dela talvez não seja melhor. Então, será que é o momento? Então, esse negócio também, essa prática, esse hábito que você tem de começar o dia sabendo os três entregáveis mais importantes. Pô, que clareza que é isso. Isso ajuda demais, ajuda demais. E, na verdade, por muito tempo as pessoas falam que aquela pessoa que acordou às 5 da manhã, começou na frente, etc. Cara, acho que cada um, por muito tempo, acreditei nisso. Eu acredito que se você começa mais cedo, né, você tira muita coisa da frente. É que vai chegar em um momento que você não vai controlar mais as demandas. Todo mundo vai te pedir alguma coisa. Então, o que é importante, o que não é negociável, non-negotiable em inglês, que muitos falam, o que não é negociável, são aqueles 3 entregáveis. Perfeito. O resto eu entrego depois, o resto eu deixo o pratinho cair e a gente vai corrigindo. A gente não vai, é humanamente impossível, né? Talvez nas responsabilidades que eu tenho hoje, ou que você tenha, entregar tudo. Sim. Mas o que é realmente premissa, o que é não negociável. É isso que eu vou atuar. Legal. Bacana. Boa. Eu queria te perguntar uma conquista que você teve recentemente na sua vida, que a gente já recebeu vários convidados aqui no Pode Sonhar que também tem esse selo de Forbes Under 30. Então a gente recebeu o Alexandre da Infinite, Isabela Chucid da Linus, recebemos o Rafael da NetShowMe. Então, pô, vários convidados. Eu queria que você contasse, Flávio, o que isso representou para você e o que mudou na prática, um selo de aprovação desse. Miguel, sabe que quando você estava fazendo a pergunta, ou quando você estava trazendo aqui o comentário, achei que você ia trazer para mim a minha pergunta de qual foi a minha maior conquista. Eu já estava pronto para falar de outra, que eu já te falo Por mais. gentileza, eu quero muito saber também. Eu acho que a conquista, talvez, do selo Forbes Under 30, eu me sinto muito humilde e grato. Uhum. Sem dúvida nenhuma, é uma chancela, as pessoas olham para mim e falam, caramba, Forbes Under 30. Mas não mudou quem é o Flávio, não mudou o que eu acredito, não mudou a minha essência. Talvez me coloca num estágio de maior responsabilidade ou de uma capacidade maior de impacto. E eu acho que eu tenho que ter sabedoria para usar isso a meu favor para gerar mais impacto na ponta. Legal. Ponto. Né? Fiquei muito feliz, muito honrado. Meus pais ficaram muito, muito felizes. Minha esposa, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que tem muitos outros Forbes Under 30 espalhados pelo Brasil que não são reconhecidos. Tem muito Forbes Under 30 que acorda às 5 da manhã para pegar 3 ônibus lotados para chegar no emprego e ganhar um salário mínimo e voltar pelas mesmas 3 horas. Então eu não me acho melhor do que ninguém, não acho que eu estou numa posição diferente de alguém, mas no final do dia eu reconheço também que é um selo super importante, que muitos profissionais, né, e executivos
receberam, e eu tento usar isso da melhor maneira, com sabedoria, humildade, para impactar mais gente, para demonstrar que pessoas que vieram, né, de um lar simples, né, de uma carreira não intencional em tecnologia, ou uma carreira bem-sucedida, podem conquistar o que eles quiserem. Legal. O que a gente tem que fazer é ter visão de longo prazo, entender o que a gente precisa fazer para se capacitar, ser constante nos nossos resultados, procurar oportunidades de nos diferenciar perante os outros. E eu acho que a constância, né, o Vamos Subir, são 8 anos fazendo. Foi agora no meu último ano, quando eu fiz 30 anos, que eu fui reconhecido, talvez pelo Vamos Subir, pelo meu momento na empresa de tecnologia que eu estava, mas é a consistência. E de novo, acho que tem muito Forbes Under 30 que não tem esse selo, mas que merece esse reconhecimento. Que legal, Flávio. Muito bacana a sua reflexão, muito legal mesmo. E eu queria que você contasse um pouco agora, você falou sobre sua carreira da tecnologia, sobre a Databricks. O que é essa empresa? Qual o seu papel lá dentro? E como você explicaria o que ela faz para uma criança, por exemplo, seus filhos? Boa, show de bola. Boa pergunta, boa reflexão. Bem rapidinho, né? Eu estou como um dos líderes da Databricks para a América Latina. Meu Legal. papel principal é me certificar que a gente atinge os objetivos da companhia para a região, ajudando os nossos clientes a atingirem os seus objetivos de negócio através do uso de dados, AI, inteligência artificial, e análise de dados, né? Então, como a gente constrói uma operação na região sustentável, apoiando os nossos clientes no seu processo de transformação digital por meio da utilização de dados, inteligência artificial e análise de dados. Boa. Como eu explico isso para uma criança, né? Se a gente pega aqui, por exemplo, o iFood, né? Ou talvez o YouTube, em alguns momentos a gente sempre tem, né, sugestões de conteúdo, ou de cupom, ou Netflix por trás, ou Disney Plus. No final do dia, a Databricks é a empresa que tem a tecnologia que sugere aquele cupom, que sugere aquele conteúdo para aquela criança ou para aquele adulto. É basicamente isso. Muito então, no bacana. final do dia, ou para uma criança, a gente pega todas aquelas peças de Lego que existem e a gente conecta elas a ponto de fazer com que aquelas peças em conjunto sejam uma casa bem bonitinha, uma casa bem estruturada e que a gente possa, né, figurativamente para uma criança, brincar e se divertir. Que traduzindo para os negócios quais são as informações relevantes para eu tomar as melhores decisões? Quais são as informações relevantes para eu gerar mais valor para os meus clientes? É basicamente isso. Muito legal, muito legal. E como está sendo a experiência, Flávio? Está sendo uma experiência boa. A Databricks é uma empresa de 10 anos, a operação no Brasil tem mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, talvez um pouquinho mais. E você está lá desde... Eu estou há 1 ano. Super. Obviamente que outras pessoas vieram antes de mim, tem um mérito gigantesco por tudo que foi construído até então mas tá no Brasil e na construir. América Latina, mas acho que eu tenho feito um bom trabalho junto com os outros líderes. E está sendo um desafio legal, uma empresa pré-IPO, né? Então a gente busca uma oferta pública. Sim. Curiosidades, Databricks ela já vale $38 bilhões antes do IPO. Nossa então senhora. A gente levantou mais de 3 bi em investimento e a gente tem de fato democratizado, né, o acesso e o uso inteligente de dados, inteligência artificial e analytics. A gente vem para descomplexizar, né? Nem sei se a palavra existe, né? Tornar simples, né, esse processo, descomplicar. Né, esse processo de utilização dos dados de inteligência artificial. Muito bom, muito bom. Com certeza, trazer a experiência do Flávio aqui, riquíssimo, Flávio. Para nós, para mim, para todo mundo que está nos assistindo, a Databricks com certeza é a empresa mais, talvez, madura e com certeza em valor de mercado, a maior que já recebemos aqui no Pode Sonhar. Então, um prazer gigante aqui aprender diretamente. Muito feliz. E agora, Flávio, nós estamos caminhando para um quadro clássico aqui do Pode Sonhar, que fica moleza para você, que lidera um time que traz essa receita a receita desse tamanho, imagina. Tá jogando Estou criando expectativas. As expectativas são altas. E aí, cara, a gente desafia nossos convidados a venderem um objeto inusitado. Boa. Bastante inspirado naquela cena clássica do filme do Lobo de Wall Street, em que um personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. You can sell anything. Sell me this fucking pen right here. You can sell anything, sell that. Go ahead. E aí, a gente, no Pode Sonhar, trocou esse objeto, dessa vez,
por, deixa eu pegar aqui, uma pinha seca, é isso? É uma pinha seca, cara. Então, Flávio, você vai ter que se desenrolar para vender uma pinha seca, cara. Eu vou te dar um tempinho para você pensar. Então, vambora. Eu vou dando um recado para as marcas aqui, turma, que queiram nos apoiar no Pode Sonhar, na descrição desse episódio, no nosso canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast, tem um e-mail e um formulário para vocês entrarem em contato conosco. Nós vamos ficar muito felizes em trocar essa ideia com vocês para dar voz a mais novos jovens empreendedores aqui. Fechou? Tamo juntos, turma. Boa. Agora que eu fiz a minha venda, você pode fazer a sua. Eu vou fazer a minha, mas eu vou fazer um disclaimer antes, tá? Por favor. Primeiro, tem produto que não vai se aplicar para alguém, né? Isso. E eu acho que o vendedor inteligente é o vendedor que entende tão bem as necessidades do cliente, o seu produto, para falar, cliente, eu não tô qualificado para te entregar essa solução. Tô tentando diminuir um pouco as expectativas. Tá bom. Mas não funcionou, tá? Ainda tô com expectativa. Essa pinha aqui, né? Uma pinha que não tenho todo o contexto dela, mas vamos lá. Tá. Ô Miguel, você gosta de Natal? Gosto. O que o Natal representa para você? Representa família, conectar com a família, assim. Como é que você vem se conectando nos últimos anos com a sua família? No Natal? No Natal, eu tenho ido para a cidade da minha avó, no interior de Minas Gerais, em Ibiá. Um beijo para todo mundo que está nos assistindo de Ibiá. Então, a gente vai para lá, passa o tempo com ela, a gente faz um negócio super simples para nós mesmos, não tem esses banquetes de Natal, a gente gosta de ficar junto, de conversar de maneira super simples, assim. O que você mais lembra desse momento com sua avó? Talvez ali na virada do Natal, no dia do Natal? Boa, eu lembro um momento super especial que foi no Natal do ano retrasado, em que o meu primo, o Túlio, anunciou para a família que ele ia dar para nós uma filha. Então ele anunciou que minha avó ia ser uma bisavó. Pela primeira vez, ela já é, nesse momento, bisavó. Então esse é um momento super marcante para mim no Natal. Que legal. Sabe que na minha família a gente tem momentos importantes também, como esse de trocar, de estar junto. Eu venho de uma família simples, como eu mencionei para você. E uma das pequenas lembranças, ou das poucas lembranças que a gente tinha, não eram presentes, não era muita coisa, mas a gente tinha muito fortemente a nossa árvore de Natal. Perfeito. Que era um dos momentos. Vocês tinham isso também? Com certeza, tem lá com as fotos da família. O que vocês colocavam na árvore? Colocava as fotinhas, alguns elementos, a pinha tava lá sempre. A pinha tava lá sempre, com certeza. Queria, na verdade, fazer um convite, então. Eu tenho uma pinha aqui super especial. Não vou falar que é única, que você pode pegar, mas é única por esse momento que a gente tá desenvolvendo. E considerando esse momento que você teve, né, no último Natal da sua avó, né, se tornando bisa, talvez a gente possa guardar para ela e colocar essa pinha, que é uma associação com o bebezinho que vem para tornar a família de vocês melhor, né, uma família mais unida, e essa lembrança que vocês vão ter dele. Então, essa pinha é única para esse momento. Queria saber se você topa comprar ela e levar para sua família, colocar lá na árvore para que vocês tenham esse momento. Muito bom, Flávio. Eu levo toda hora, lógico. Valeu? Muito bom. Pô, muito boa a venda, velho. Muito boa. Eu diria, eu tô colocando minha palavra em jogo aqui. Talvez a melhor que eu já ouvi aqui no Pode Sonhar. Sério. Muito intimista, assim, realmente toca. Não, e o que eu quero... Primeiro que eu me senti intimidado também, mas a gente tem que sair do outro lado. O ponto é, o vendedor ele tem que entender as necessidades. Não tinha algo claro aqui que a gente poderia associar a pinha. A gente tem que fazer perguntas, tem que conhecer o nosso cliente, tem que entender o que é importante para ele. Entendi que é importante sua avó, sua família. Tentei em algum momento te direcionar para uma situação que criaria uma correlação. E talvez eu não criei um ambiente onde você falou assim, quero comprar. Sim. Isso aqui é o estado da arte. Isso aqui é o estado da arte. E talvez a gente poderia aprofundar um pouco mais para encontrar esse momento. Mas talvez o tempo ele não ia permitir. Total. É papel do vendedor ser challenger, ser desafiador a ponto de falar, eu tenho isso aqui. Essa é a associação. Né? Isso é bom para você por isso, isso e isso. Você tem que comprar. Né?
Porque se eu esperar você falar, quero comprar, isso é estado da arte. A gente vai chegar nesse estágio. Sim. Mas nem sempre é esse mundo de flores que parece. Então a gente tem que criar o ambiente e desafiar o nosso cliente para aquilo que é mais importante para ele, associando a nossa solução, a nossa oferta. E fechando a venda. Sensacional. Acho que a gente fechou, né? Com certeza. Eu acho que essa estratégia que você usou, Flávio, de fazer perguntas para qualificar, entender se a PIN era para mim, se isso representava algo para mim, é brilhante. Os melhores vendedores aqui do Pode Sonhar com certeza usam essa também, de perguntar, entender a necessidade, qual que é a dor que você sente ali, ou qual que é o sentimento que aquilo te causa. Então, muito bom. E a gente gosta de desafiar quem está nos assistindo. Ficou difícil, Flávio. Mas quem acha que consegue vender uma pinha aqui... Essa aí foi, acho que você pegou mais leve que outros aqui, viu? Não, uma pinha! Foi desafiador. E aí, quem acha que consegue vender a pinha melhor que o Flávio, manda uma DM pra gente lá no @podesonharpdc, que a gente vai ler a melhor resposta, a melhor venda em um episódio aqui adiante. Muito bom. Muito Obrigado. Bom. Valeu. E Flávio, cara, a gente queria muito, a gente viu no seu LinkedIn, estudando sobre sua trajetória, fazer perguntas bacanas aqui para você, que você, no começo da sua carreira, teve uma experiência como jogador de futebol. Eu queria que você contasse como é que foi essa experiência para você lá no começo e como que isso te preparou como profissional, talvez. Eu sei que o esporte é uma baita escola para ensinar soft skills, e eu queria que você contasse como que isso te fez se tornar o Flávio que você é hoje. Boa pergunta. Eu comecei a jogar muito cedo, né? Devia ter, 6 anos na escolinha. À medida que as coisas começaram a avançar, eu era um menino talentoso. Todo mundo fala, esse moleque vai ser jogador de futebol. Uhum. E não virei, né? Eu não sou esse jogador. Tô trabalhando com tecnologia, estou tentando de alguma forma, através do Vamos Subir, ajudar outras pessoas. O ponto é, o esporte, principalmente quando estimulado da forma correta, ele vai ajudar os jovens a desenvolverem as competências necessárias para eles serem bem-sucedidos. A primeira competência que eu desenvolvi no futebol, né, óbvio que foram muitas, foi a ambição. Eu sempre disse, por alguma razão, que eu queria ser o melhor jogador de futebol do mundo. Uhum. Não me tornei. Só que esse fato de ter falado e ter verbalizado por muito tempo manteve em mim a minha vontade e o meu sonho de ser o melhor profissional que eu posso ser. O melhor pai que eu posso ser, o melhor marido, né, salvo todos os desafios que a gente enfrenta. Então, o futebol ele me ensinou muito sobre isso. Meu pai ele falava, se você vai para lá, você tem que entregar o seu melhor. Você não tem que ser melhor que os outros, tem que ser o melhor que você pode. E a minha vida, até hoje, principalmente em vendas, ela tem sido muito pautada em resiliência. Porque você leva 29 nãos para ter uma venda. Uhum. E eu me lembro que com 12 anos de idade, uma criança, eu fui dispensado de um time que eu jogava. E eu lembro que eu fui pro carro chorando, né, porque meu pai me buscava, era muito novinho. Eu falei, pai, fui dispensado. Chorando, lembro até hoje. E naquele momento, o meu pai disse que talvez aquela não seria a primeira nem a última vez que eu seria rejeitado na minha vida. E que eu tinha 2 opções. Ou eu de fato chorava e desistia, ou eu pegava aquela oportunidade, me tornava mais forte e ia para a próxima. E a minha vida tem sido isso. A gente, com tanta informação, com tantas responsabilidades, a gente acaba simplesmente tomando porrada da vida o tempo todo. E se você não tiver visão de longo prazo e resiliência para entender que aquilo faz parte do processo, você não vai sair do outro lado. Então o futebol ele me ensinou isso. Ele me ensinou a ser ambicioso, a não desistir dos meus sonhos e a entender que a rejeição ela faz parte do jogo. Da mesma forma que a rejeição, né, me rejeitou, eu rejeito a rejeição. Sim. Eu vou pro próximo. É minha responsabilidade. A decisão final ela é minha. Eu não controlo como ela vem, mas eu controlo como eu reajo a isso. Sim. E o futebol ele me ensinou muito sobre isso e várias outras coisas. Liderança, trabalho em equipe, aí a gente tem pouco tempo aqui, mas
Futebol para mim foi muito importante. E se eu sou o que eu sou hoje, e não estou falando que é muita coisa, tá muito correlacionada às experiências que eu tive no futebol. Sair cedo de casa, viver sozinho sem meus pais com 14 anos num outro estado, viver com rapazes de diversos estados que tinham uma situação muito mais diferente, vulnerável e desafiadora do que a minha. Futebol me ensinou a ser grato. Futebol me mostrou o que é, em algum momento, em um time sem muita estrutura, não ter aquela comida que eu tinha em casa. Mas que para o outro era mais do que ele tinha em casa. Ou seja, os problemas dele eram maiores do que os meus. Então isso me trouxe muita humildade também. Bacana. Muito bom. É uma experiência muito enriquecedora, Sim. né? Você conviver com pessoas ali que não faz parte, talvez, do seu ciclo de convivência, você sai da sua zona de conforto totalmente para novas possibilidades e enxerga o mundo de uma maneira muito mais ampla, né? Muito legal, Flávio. Muito legal saber a sua perspectiva. E eu queria também, Flávio, que você contasse, a gente viu que, estudando sobre sua trajetória também, que você veio de uma família super religiosa, você comentou que você é um cara também de muita fé, e o que a fé representa para você como empreendedor, como profissional? Isso te ajuda a se manter no dia a dia, a entregar cada vez mais, a ser uma pessoa presente? Como é que a fé te ajuda no dia a dia? Cara, boa pergunta. É um tópico que eu gosto de falar. Legal. E tem muita associação com o que eu faço hoje. No final do dia, cada um acredita no que quiser. Eu já falei sobre isso. Você pode acreditar em Allah, você pode acreditar em Deus, você pode acreditar no que você quiser. Mas ter uma relação íntima e pessoal com alguém que é maior do que você te ajuda, 1, a ser humilde, 2, a ter esperança. Eu acredito muito na filosofia do trabalho duro. Fazer tudo o que você pode para entregar os seus resultados. Total. Só que em algum momento, o tudo que você faz, ele não vai ser suficiente. Só que você fez tudo. Sim. E aí, nesse momento, a sua única fonte de esperança é confiar em alguém que é maior do que você. Então, a minha fé tem me ajudado muito nesses momentos, e a minha fé também tem me ajudado muito a reconhecer que o Flávio não é o Forbes Under 30. O Flávio não é o profissional executivo. O Flávio é um cara semelhante a qualquer outra pessoa que talvez teve alguns privilégios, teve algumas boas oportunidades, e que é minha responsabilidade fazer o que Jesus Cristo fez dentro da minha fé. Que no final do dia foi servir as pessoas, foi amar as pessoas, foi tornar o dia das pessoas um dia melhor. Então, a minha fé tem me ajudado nesse sentido também. Muito legal da sua perspectiva sobre isso. Eu acho que super valioso ter fé para os empreendedores que também lidam com muita adversidade. Contar com algo maior é muito importante, né? Concordo com você. E só adicionando um ponto sobre isso, Miguel, eu associo isso também ao propósito. Tá. Porque o seu produto, o seu serviço, a sua tecnologia gera valor na ponta para alguém. E tem que ter uma razão para isso. E tem algumas coisas que só você sabe fazer, ou só o seu produto faz daquela forma. De que forma você impacta a pessoa? Quando a gente fala de Databricks, o meu papel não é vender tecnologia. O meu papel é fazer com que os meus clientes usem a tecnologia para identificar doenças crônicas antes delas se tornarem um problema. Legal. Então, no final do dia, eu estou salvando vidas através da tecnologia. A tecnologia é um meio, não um fim. Eu estou fazendo com que instituições financeiras usem a tecnologia para impedir que fraudes aconteçam a ponto de tirar todas as economias de algumas pessoas ou famílias. Então, eu estou trazendo segurança. Então, essa mudança de mindset, de propósito, que está correlacionado, para mim, às minhas crenças básicas, é o que muda o jogo, é o que me mantém firme e constante no meu propósito. Sim, sim. Bacana ver como você consegue enxergar isso, o seu propósito até com o trabalho que você executa, a empresas de tecnologia, toda a sua função. Isso é muito bonito de ver e eu imagino que seja também
é muito gratificante também saber que você está 100% alinhado ao seu propósito e reconhecer isso aqui. E aí, Fábio, eu queria que você contasse também, a gente já está caminhando para o finalzinho do nosso episódio, mas como foi para você pessoalmente trabalhar? Você contou um pouco da Databricks, mas passou por outras empresas super bacanas também. A Salesforce, o Zoom, e o Zoom, inclusive, na pandemia. Eu queria que você contasse como é que foi essa experiência para você de passar por empresas de alto crescimento. Zoom foi totalmente propósito. O pessoal até falava, pô, mas você está vendendo videoconferência? Porque se você parar para pensar, tende a ser uma venda mais transacional. É videoconferência. Mas naquele momento eu não estava vendendo videoconferência, eu estava conectando o mundo, conectando pessoas, escolas, instituições, pessoas, totalmente. O processo de ensino e aprendizagem. Então, eu fui muito abençoado, e vou usar essa palavra, por ter trabalhado em operações, em empresas muito legais, com produtos muito bons, em momentos muito bons. Só que tem algumas coisas sobre empresas americanas, eu sei que a gente está num bate-papo sobre sonhar, sobre performance, sobre entrega, sobre, enfim, ser melhor do que a gente de fato é. A empresa americana, a gente tem que saber trabalhar na empresa americana. Tá. A gente tem que ter uma capacidade muito forte de ter iniciativa, fazendo uma analogia, mas também de ter acabativa. A gente é o que a gente entrega no mercado de trabalho. Infelizmente é isso, ou felizmente. E você é reconhecido por isso. Então, foi muito legal trabalhar nessas empresas americanas, conhecer também um pouquinho mais sobre a cabeça do americano, bacana. Conhecendo também de empresas que reportam seus resultados e têm contas a prestar para os seus investidores. Foi super legal, aprendi muito. Tem muita gente talentosa nessas empresas americanas, como também tem muita gente talentosa nas empresas brasileiras. Legal, show. E eu acho que, Flávio, que seria muito valioso você compartilhar como que faz para alguém que tá nos assistindo aí, um jovem que queira, de alguma forma ser capacitado, sentir o propósito, o impacto que vocês têm potencial de causar com a Vamos Subir e quer entrar em contato com vocês de alguma forma, participar de algum dos programas. Como é que ele faz? Tem duas opções, www.vamossubir.com, todas as informações lá, e mais fácil hoje no Instagram, @vamos.subir. Lá no nosso link da bio a gente vai ter todos os eventos, todos os próximos encontros, todas as nossas iniciativas para capacitar, inspirar e impactar esses jovens. Então, é aberto para todo mundo. A gente tem uma causa social que, na minha cabeça, ela é legítima. A gente não cobra nada dos jovens. Então, todos os nossos programas eles são gratuitos. Ontem a gente estava com executivos de AWS, de Salesforce, de Microsoft, de Adobe, ensinando o que é a carreira em vendas para profissionais que querem entrar em vendas. Então, no final do dia, o Vamos Subir habilita profissionais que querem contribuir com profissionais que querem aprender. Perfeito. E, de quebra, gerando empregabilidade para esses jovens. E, Flávio, cara, antes de finalizar, a gente sempre gosta de pedir para os nossos convidados aqui darem uma dica cultural. Então, um livro, um filme, uma série, uma experiência, algo que você queira compartilhar aí para a galera consumir, para a turma que está nos assistindo consumir. Sua pergunta é difícil, hein? É a pinha? Não, tô brincando. Cultural, você botou pra cima. Eu ia falar um livro, quando você falou cultural... Não, pode ser um livro. Não, tô brincando. Não precisa ser cultural, é o termo que a gente usa para englobar tudo. Tô brincando. Tem um livro que eu gosto, que se chama O Futuro é Mais Rápido do que Você Imagina. Tá. Ele é basicamente ele foi escrito pelos fundadores e criadores da Singularity University. Boa. E basicamente esse livro ele fala sobre o conceito de tecnologias exponenciais e convergentes, que é o que a gente está vendo. Quando a gente fala do ChatGPT de forma isolada, ele tem um baita potencial. Sim. Mas quando a gente fala do ChatGPT embarcado no pacote Office da Microsoft para criar um PPT mais bonito, aí a convergência acontece. E esse livro ele fala um pouquinho sobre isso, a gente tem que estar muito pronto para entender o que vai acontecer no mundo com as tecnologias convergentes. Perfeito. Eu tô viciado nesse ChatGPT, viu? É bom. Nossa, é bom demais. É muito bom. Eu apelidei ele carinhosamente de Gepeto agora. Gepeto? Bom nome. Cara, vai mudar completamente a forma como a gente aprende, ensina, como a gente se relaciona, como a gente enxerga a produtividade. É animal. É muito legal.
Perfeito, muito bom. Flávio, cara, queria te agradecer Miguel, demais obrigado, tá? por ter aceitado. Foi riquíssimo para mim e eu tenho certeza que para a turma também. Obrigado, eu agradeço pessoal pela oportunidade, você especificamente, Vamos todo o juntos. time do Pode Sonhar e desejo um futuro muito legal para todos que nos assistem nós. e para todos os sonhadores que estão aqui. Vamos juntos. Vamos Valeu. juntos. Então, turma, se você assistiu até aqui, gostou desse episódio, não se esqueça de curtir e de se inscrever no nosso canal. Do mais importante, de comentar o que você achou. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, em todos os streamings de áudio, no Pode Sonhar Podcast, no canal do YouTube do Poder 360 e no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? Tamo junto e vejo vocês na próxima. O Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae.